Você sabia que Ayrton Senna, além de ser um dos maiores pilotos de todos os tempos, foi também um verdadeiro herói? Uma história pouco conhecida, mas extremamente emocionante, aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica em 1992, em Spa-Francorchamps. Não foi um troféu ou um pódio que marcaram aquele dia, mas sim um ato de coragem que mostrou o lado mais humano de Senna. Hoje você vai conhecer todos os detalhes dessa história que com certeza vai te emocionar. Fique até o final, porque essa é uma lição de humanidade que todos precisamos ouvir. Ayrton Senna é um nome que dispensa apresentações. Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, ele conquistou fãs em todo o mundo com sua velocidade impressionante, sua técnica impecável e sua paixão inigualável pelo automobilismo. Em 1992, Senna já era um ícone global. Ele tinha conquistado 3 campeonatos mundiais em 1988, 1990 e 1991, e mesmo enfrentando dificuldades naquele ano, continuava sendo uma referência no esporte. A temporada de 1992 foi dominada pela equipe Williams e seu carro revolucionário com suspensão ativa, pilotado por Nigel Mansell. A McLaren de Ayrton Senna, que antes era imbatível, já não conseguia competir no mesmo nível de performance. Mesmo assim, Senna mostrava sua maestria corrida após corrida, lutando contra as adversidades com a determinação que o tornou lendário. E é justamente nesse contexto, em um ano onde as máquinas começaram a pesar mais do que o talento puro, que Ayrton provou que seu maior legado não era apenas como piloto, mas como ser humano. O palco desse momento foi o Grande Prêmio da Bélgica, realizado no circuito de Spa-Francorchamps, uma pista que é, até hoje, considerada uma das mais desafiadoras e emocionantes da Fórmula 1. Com mais de 7 km de extensão, Spa é famosa por suas curvas rápidas, mudanças de elevação e, claro, pela imprevisibilidade do clima. Não era incomum que uma parte da pista estivesse ensolarada enquanto outra estivesse completamente molhada pela chuva. Mas além da técnica exigida dos pilotos, Spa também era conhecida como uma pista perigosa. Naquele tempo, os carros eram menos seguros, as barreiras de proteção eram mais rudimentares e os acidentes eram uma realidade constante na Fórmula 1. Qualquer erro podia ser fatal. Foi durante os treinos classificatórios daquele fim de semana, em uma tarde de céu nublado e tensão no ar, que um grave acidente aconteceu. O piloto francês Eric Comas, da equipe Ligier, perdeu o controle de seu carro na curva Blanchimont, uma das mais rápidas e perigosas do circuito. Seu carro colidiu violentamente contra a barreira de proteção, girando várias vezes antes de parar no meio da pista. O impacto foi tão forte que deixou Comas inconsciente dentro do cockpit. O motor de seu carro continuava ligado, bombeando o combustível que vazava rapidamente pelo asfalto. A qualquer momento, uma faísca poderia causar uma explosão. Era um cenário assustador, com potencial para uma tragédia, e foi aí que Ayrton Senna mostrou ao mundo que sua grandeza ia muito além do talento nas pistas. Enquanto os outros pilotos passaram pelo local, alguns sem sequer notar a gravidade da situação, Senna não hesitou. Ele foi o único que parou seu carro em plena pista para socorrer Eric Comas em um ato que arriscava sua própria vida. Comas estava desacordado e a situação era crítica. O motor de seu carro ainda estava ligado, fazendo o combustível vazar em grandes quantidades. Bastaria uma faísca para causar uma explosão devastadora. Nesse momento de caos, Ayrton Senna demonstrou algo que ia muito além de suas habilidades como piloto, sua coragem e humanidade. Em uma Fórmula 1 dos anos 1990, a segurança não era como a que conhecemos hoje, e um ato como o que Senna realizou era extremamente arriscado, mas ele não hesitou. Ao avistar o acidente, enquanto outros pilotos diminuíram a velocidade ou passaram direto, Senna fez algo impensável. Ele parou seu próprio carro no meio da pista, uma atitude que por si só já era arriscada, pois outros veículos em alta velocidade ainda estavam completando voltas. Ayrton saiu do carro e correu em direção ao local do acidente, ignorando os riscos à sua própria vida. A pista de Spa-Francorchamps é longa e cheia de pontos cegos. A qualquer momento, outro carro poderia surgir e atingir Senna enquanto ele se aproximava do carro de Comas. Quando chegou ao local, Senna percebeu rapidamente o perigo. Ele sabia que não podia esperar pela equipe de resgate. Sem hesitar, analisou a situação e viu que o motor ainda estava ligado, o que significava que as bombas de combustível continuavam funcionando. Ele sabia que se o motor explodisse, seria tarde demais para salvar Comas. Demonstrando sangue frio, Senna conseguiu acessar o painel do carro e desligou o motor, prevenindo um desastre. Senna também percebeu que Comas estava inconsciente e que havia risco de ferimentos graves na coluna ou no pescoço. Qualquer movimento brusco poderia piorar a situação. Com extremo cuidado, ele estabilizou a cabeça de Comas com as mãos,
segurando-a firmemente para evitar que o piloto se machucasse ainda mais. Naquele momento, Senna estava sozinho, agindo instintivamente e assumindo a responsabilidade de proteger a vida de outro ser humano. E não era só o físico de Ayrton que estava em ação, ele mantinha a calma enquanto outros pilotos passavam a toda velocidade e enquanto as equipes de socorro ainda não tinham chegado. Essa calma era algo que Ayrton Senna carregava consigo, mesmo nas situações mais tensas. Ele sabia que precisava manter o controle para garantir a segurança de Comas até que o resgate chegasse. Um detalhe curioso, e que poucos conhecem, é que Senna tinha um conhecimento técnico impressionante sobre os carros de Fórmula 1, o que foi essencial naquele momento. Ele sabia exatamente onde encontrar o botão para desligar o motor do Ligier de Comas, algo que poderia ter confundido outra pessoa. Sua experiência como piloto e sua capacidade de pensar rápido fizeram toda a diferença. Minutos depois, as equipes médicas chegaram ao local e assumiram os cuidados de Eric Comas. Senna, visivelmente abalado, retornou ao seu carro, mas não sem antes garantir que Comas estava em segurança. Durante todo o resto do dia, Ayrton se manteve introspectivo, quase em silêncio. Ele havia demonstrado um ato de bravura, mas também sabia o quão próximo estavam todos de uma tragédia. A atitude de Ayrton Senna foi amplamente reconhecida, mas o próprio Senna nunca gostou de se gabar por suas ações fora da pista. Para ele era natural ajudar alguém que estava em perigo. Ele preferia não falar sobre o episódio, mas as imagens e os depoimentos de Eric Comas garantiram que essa história fosse lembrada para sempre. Após o acidente, Eric Comas declarou que Ayrton Senna literalmente salvou sua vida naquele dia. Ele contou que se o motor não tivesse sido desligado a tempo, o carro poderia ter explodido, colocando sua vida em grave perigo. Para Comas, Senna não era apenas um grande rival nas pistas, mas um verdadeiro herói. Anos depois, Comas relembrou esse momento com profunda gratidão. Ele disse: "Senna me salvou, e isso é algo que nunca vou esquecer. Ele era um piloto extraordinário, mas também um homem com um coração enorme." Esse episódio ficou gravado na memória de todos que acompanhavam o esporte, mostrando que mesmo em um ambiente de competição tão intenso como a Fórmula 1, há momentos em que a humanidade e a solidariedade falam mais alto. Esse ato heróico é apenas uma das muitas histórias que mostram o lado humano de Ayrton Senna. Ele não era apenas um piloto vencedor, era uma pessoa que se importava com os outros, fosse dentro ou fora das pistas. Seu legado vai muito além de suas conquistas esportivas. Ayrton Senna deixou uma mensagem poderosa, a de que mesmo em momentos de adversidade devemos sempre agir com coragem, compaixão e solidariedade. Essa história nos lembra que os verdadeiros heróis não são aqueles que apenas vencem corridas, mas aqueles que têm a coragem de colocar a vida de outros acima da própria segurança. Senna foi, e sempre será, um exemplo de humanidade. E aí, o que achou dessa história inspiradora sobre Ayrton Senna? Aqui no canal contamos muitas outras histórias emocionantes e lições de grandes ícones do esporte. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para continuar explorando histórias que tocam o coração e nos fazem gostar ainda mais dos esportes. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!